porque esse tema ele é muito importante, esse tema é muito necessário. E é bem interessante, porque quando eu comecei a construir a live, porque eu vou construindo, né, internamente, eu me visito, eu me questiono, quem me conhece sabe, assim, tudo que eu falo, que eu gosto de falar, é algo que me atravessa, é algo que passa por mim. Então eu fico assim, durante a semana construindo ela internamente, pensando no julgamento, pensando em quem eu julgo, né? Em todos os temas. Essa semana foi o julgamento. E eu fui construindo essa live dessa semana e eu vi, gente, o quanto esse tema é necessário e que uma live não dá para falar 1/3 de tudo que a gente precisa refletir. Porém, vou trazer pontos assim bem principais. Talvez eu precise de mais tempo para falar sobre julgamento, mais lives, né, com temas como esse. Talvez semana que vem eu dê uma continuidade, não sei, vocês vão me dizer aí. Mas o quanto é um tema necessário, importante, profundo, porque a gente vive o tempo inteiro julgando o outro, nos auto-julgando, a gente está o tempo todo. Eu até fiz um stories hoje dizendo assim, gente, ou a gente lê um livro, ou a gente assiste um comentário na televisão, ou a gente vê um comportamento de uma pessoa que passou na rua, ou uma história, né, da família, alguém contou uma coisa e tal. A primeira coisa que acontece é, quando a gente ouve algo, vem o julgamento. Ele vem, se aproxima e a gente fica ali, né, reverberando em tudo que a gente pensa, nos nossos valores, nas nossas crenças. Então o julgamento é o primeiro movimento que a gente tem na vida. E aí eu não quero colocar o julgamento como vilão. Eu quero colocar o julgamento, assim, pra gente começar a pensar como parte nossa. Porque julgar é uma característica do ser humano. Nós aprendemos a julgar desde pequenos. A gente vai julgar o amiguinho que a gente vai ficar perto, a gente vai julgar que sabores a gente gosta, a gente vai julgar qual a roupa que cai melhor na gente, qual é mais confortável. Então, boa noite, Maria. Gente, eu vou parar aqui rapidinho. Marilda, um prazer te ver aqui. Nunca te vejo, nunca que te vejo aqui. Muito bom te ver aqui. Saudade da galera lá do workshop de Campo Grande, um amor. Tô doida pra voltar a fazer. Assim que acabar a pandemia, eu vou voltar pro Rio fazer os workshops, tá, gente? Então vamos lá, presencialmente. Uma vez por mês eu vou. Já me comprometi a isso internamente. Vou voltar. Nós nascemos e naturalmente a gente aprende a julgar. A gente vai crescendo e aprendendo, né, discernir o que é bom pra gente. O julgamento é uma avaliação também. Ele é um instinto de sobrevivência. Então, a gente nasce numa família que tem suas crenças, seus valores, sua forma de agir frente às situações e às circunstâncias, a forma de guardar suas emoções, a forma de explanar suas emoções. Então, dentro daquela família, a gente já é criado dentro de um modelo, dentro de um formato, que a gente vai ali avaliando e conseguindo avaliar o que é bom e o que não é pra gente. A gente vai aprendendo. E conforme a gente vai crescendo, a gente vai julgando o que é bom pra gente. Todos nós, gente, o julgamento é algo inerente do ser humano. Então a gente vai a um médico, a gente julga se aquele médico atendeu a gente bem, se não atendeu a gente bem, se aquilo ali vai ser bom pra mim, se não vai, se eu volto nele ou se eu não volto. Esse julgamento avaliativo, ele é muito importante. Então, quando a gente vai ao mercado, por exemplo, a gente escolhe uma marca em detrimento de outra, porque a gente se adapta melhor àquela marca. Então, quando a gente escolhe algo para nossa casa, né, no mercado, a gente está ali escolhendo tudo, avaliando o que é bom e o que é ruim para a gente. Só que quando a gente trata e quando a gente traz para as relações humanas, quando a gente olha para nós enquanto seres humanos e para essas relações, não dá para a gente julgar e avaliar como eu escolho, por exemplo, o abacate. Se o abacate está duro, se ele está mole, se ele está verde, se ele está maduro. As relações humanas exigem muito mais
do que uma pura avaliação. As avaliações, as relações humanas, de novo, as relações humanas exigem muito mais do que uma simples avaliação, como a gente avalia se o copo é bom ou se o copo é ruim, se aquela água é boa ou se aquela água é ruim. Esse julgamento é avaliativo daquilo que eu gosto, daquilo que é importante para a minha vida e para a minha saúde. As relações humanas exigem muito mais do que essa simples avaliação. As relações humanas, elas são muito mais profundas, porque elas exigem de nós, porque elas tocam nas nossas dores, elas tocam nas nossas ausências, elas mexem com as nossas emoções. Então, primeiramente, um ponto para a gente olhar é que julgar é algo inerente do ser humano. É inerente, a gente vai julgar, e esse julgamento é um julgamento de avaliação. O que é bom, o que é ruim para mim. Quando eu compro coisas, esse julgamento é perfeito. É um instinto de sobrevivência. Mas quando a gente vai para as relações, quando a gente vai para o ser humano, quando a gente vai para essa dualidade que é sermos nós enquanto sentimento, emoções, enquanto pensamento, tudo isso junto. Na relação humana, não basta uma simples avaliação de bom ou ruim. Exige de nós muito mais a expansão da consciência. Quando a gente começa a olhar, compreender a visão sistêmica, começar a expandir a consciência com as constelações familiares, que é o que a gente vem fazendo aqui toda semana. Cada vez mais eu trago conteúdo para a gente pensar, para a gente refletir, para a gente... Às vezes tem pessoas que mandam mensagem para mim e falam assim: Cris, aquilo bateu em mim, aquilo mexeu comigo, não fiquei bem, eu fiquei legal, me explica um pouco mais. É tão bacana isso, porque assim, vocês estão aqui toda semana ouvindo um conteúdo, ouvindo uma possibilidade de se refletir, de se olhar. Isso também é uma forma de julgar. Isso também é uma forma avaliativa e é bom. Mas quando a gente está aqui se construindo cada vez mais, buscando o crescimento, buscando olhar para a vida a partir do olhar sistêmico, quando a gente olha para as relações humanas, não cabe só uma avaliação. Não cabe a gente julgar se é bom ou ruim, se é certo ou se é errado. E nós, gente, nós nascemos numa família, nós nascemos numa sociedade onde essa dualidade ela está o tempo todo presente. A gente aprendeu a saber o que é bom, o que é ruim, e o que é certo e o que é errado. A gente está o tempo todo assim. Então, por que a gente julga, né? O tema da live é por que julgamos e como esses julgamentos atrapalham a nossa vida. Então, por que a gente julga? A gente julga porque tudo aquilo que é diferente de mim, tudo aquilo que eu aprendi na minha família, no meu sistema familiar, tudo aquilo que eu compreendi dentro dessa mente cartesiana, a nossa mente dentro da caixinha, dentro da caixa, é uma mente cartesiana. Então, tudo que eu aprendi dentro daquela caixinha de bom e ruim, de certo e errado, eu olho para o outro e se ele faz diferente de mim, se ele demonstra um comportamento completamente diferente daquilo que eu conceba como bom, eu julgo. E todo julgamento é uma exclusão. Então, quando crianças, quando adolescentes, a gente vai fazendo esse movimento natural e a família, ela pressiona e ela tensiona para que esse julgamento seja cada vez mais profundo. Por quê? Porque a família quer que você pertença a um grupo daquilo que ela considera que é bom. Então você na sua família, você que tem filhos, você avalia aí quais são as crenças, quais são os valores, o que você acha que é bom para sua filha, o que você acha que é bom para o seu filho, o que você acha que é bom para o seu casamento. Então a gente vai criando aí uma gama de conhecimentos diante das nossas crenças, diante daquilo que a gente acredita que é bom ou ruim, que é certo ou errado. E a gente vai evoluindo dentro desse olhar e
aquilo que foge a essas regras a gente não aceita, a gente exclui. Então, todo julgamento acaba muitas vezes virando uma exclusão. É importante a gente trazer isso para pertinho do coração, tá? Porque dentro desse olhar, que todo julgamento acaba se tornando uma exclusão, a gente se perde muito. A gente acaba excluindo o outro e excluindo nós mesmos. Veja bem, sei que é profundo a gente olhar para isso, né? Então vamos lá, vou voltar um pouquinho. Quando a gente nasce numa família de evangélicos, por exemplo, todos aqueles outros não servem para conviver comigo. Eu até posso compartilhar algumas coisas, mas não serve para conviver. Então, quando eu tenho uma crença num modelo de vida, naturalmente, quando eu faço parte de uma comunidade, naturalmente eu excluo o outro. Eu sei que esse tema aqui é um pouco profundo e exige de nós abertura de consciência e faz a gente começar a pensar que todas as vezes que a gente escolhe um partido, a gente exclui necessariamente o outro. Então, se eu gosto de um time de futebol, o outro não me serve. Se o meu filho não colocar a camisa daquele time, do meu time, eu vou ficar magoadíssima, porque o outro time é ruim. Então, se eu professo uma fé, né? Se eu acredito numa religião e eu professo essa fé, eu quero que toda a minha família professe essa fé. Se a minha família não professar, eu excluo, eu fico triste, mas não serve para comungar comigo. Porque o meu caminho é certo e o outro caminho é errado. Tinha uma época, eu não sei se ainda é assim, tá? Porque a minha família é toda, muitos evangélicos, e eu ouvia muito essa expressão assim, fulano é do mundo, Beltrano é do mundo. Eu trouxe a religião evangélica como exemplo, tá, gente? Mas tem a religião católica, a religião espírita, tem o candomblessista, tem várias outras religiões. Eu estou trazendo exemplos de onde a gente é criado, de onde a gente é educado. E dentro dessa educação, a gente é criado dentro dessa caixa cartesiana. E dentro dessa caixa só cabe aquele modelo. Aquele modelo é certo ou aquele modelo é errado. Dentro dessa mente nossa, a gente exclui as pessoas. E esse lugar é muito perigoso, porque quando a gente exclui as pessoas, a gente também está excluindo de nós mesmos a possibilidade de encontrar novos mundos, novos olhares, novos conhecimentos. E aí a gente vai ficando pobre, a gente vai ficando empobrecido. Dentro da caixa ficamos pobres. Quando a gente olha para a visão sistêmica, né, o que o Bert Helling traz para nós, o que a constelação familiar traz para nós como principal lei? Todos têm o direito de pertencer. A lei do pertencimento, ela é tão rica e tão bonita que ela traz para nós essa reflexão. Se todos têm o direito de pertencer, então todos os grupos têm valor. Seja o grupo dos vascaínos, seja o grupo dos flamenguistas, seja o grupo dos evangélicos, seja o grupo dos espíritas, seja o grupo dos católicos, seja o grupo dos espiritualistas, seja qual for o grupo, seja o grupo dos negros, seja o grupo dos gays. E é tão importante a gente olhar para esse ampliar. Ó, todos os grupos têm valor, porque todos têm o direito de pertencer. Dentro da nossa caixinha cartesiana, que a gente foi educado entre certo e errado, bom ou mal, não cabem muitos grupos. Não cabem os diferentes, só cabem os iguais. Quando a gente levanta a cabeça da caixinha, começa a respirar um pouco, conhecer a filosofia sistêmica, conhecer um pouco mais de constelação e compreender que está cada um no seu lugar, e o quanto isso é rico, e o quanto isso é importante, e quando eu olho o mundo do outro, o quanto olhar o mundo do outro traz tanto enriquecimento para nós, a gente começa
a gente começa a expandir. E é isso que a gente vem fazendo aqui, gente, cada vez mais. Expandir a nossa alma, expandir a nossa consciência, para que a gente possa viver a nossa potência na vida. Então, por que nós julgamos? Porque aprendemos a julgar. O julgamento é uma avaliação que é um instinto de sobrevivência. O que é bom e o que não é para mim naquele momento. Mas julgar é diferente de condenar. Prestem muita atenção nessa frase. Julgar é diferente de condenar. Eu posso julgar se aquela amizade está boa para mim. Eu posso julgar se aquela empresa está legal para mim. Eu posso julgar se esse relacionamento é bom ou ruim para mim. Eu posso julgar porque essa avaliação é um movimento de sobrevivência, é um instinto de sobrevivência. Mas condenar aquela empresa como ruim, condenar aquela pessoa quem está ao meu lado como uma pessoa ruim, mesmo eu estando na relação, isso é julgamento. E quando eu julgo assim, eu excluo o outro. E quando eu excluo, eu não fico em paz. Eu não estou aqui falando de forma ampla, né? Ah, então o ladrão pode pertencer. O assassino pode pertencer. Pode, ele pode pertencer. Todos nós podemos pertencer. Isso não quer dizer que essas pessoas que cometem crimes e cometem delitos, calma, elas não vão pagar pelos que elas fizeram. Aqui existe a lei dos homens, mas dentro da constelação familiar, a gente compreende, e é importante a gente prestar atenção nisso, a gente compreende que tudo e todos estamos a serviço de algo muito maior. Quando a gente consegue compreender essa frase aqui dentro no coração, que tudo e todos está a serviço de algo muito maior, a gente pega outros óculos para poder enxergar as pessoas. A gente muitas vezes pega a lupa e fica olhando a pessoa de perto, o que ela erra, o que ela falha, o que ela faz, o que ela fala, né? E aí a gente fica ali julgando o comportamento delas. A gente precisa trazer os óculos mais ampliado. A gente precisa soltar o binóculo, soltar a lupa e fazer a visão de águia. Olhar para a dor daquela pessoa. Muitos comportamentos e ações são gerenciados pela dor do sistema familiar. Então, vou voltar um pouquinho. Julgamentos são ruídos. Ruídos que só nos fazem mal. Quando a gente ouve, né? Quando sua mãe te liga, quando seu pai te liga, quando seu irmão te liga, sua melhor amiga, para falar de outra pessoa, e a gente ouve aquela história, isso já vem ruídos. E aquela escuta, ela fica impregnada de opiniões. E nessa impregnação de opinião, a gente já vai começando a mesclar e descobrir aqui quem fica do lado A, quem fica do lado B, com quem eu concordo, quem é que eu tô, com quem eu vou tomar partido, do lado de quem que eu vou ficar. E isso, gente, é muito perigoso, porque assim, por que isso é perigoso? Porque a gente não sabe a verdade. A gente não sabe a verdade, você não sabe a verdade. Você não sabe a realidade que aquela pessoa está inserida. Você não sabe o que motivou o comportamento daquela pessoa. Aquele comportamento, aquela fala, aquela ação. Você não sabe. Eu não sei. Você não sabe. Então, quando uma pessoa faz uma avaliação nossa, né? Você tá ali trabalhando, ou eu tô aqui na live falando com vocês. Então, se vocês olham para mim, vocês podem fazer vários julgamentos, várias avaliações. Ah, é a Cristiane isso, a Cristiane aquilo, a Cristiane fala assim, a Cristiane fala assado, ou a Cristiane olha atrás dela, hoje tem uma flor aqui. Aquilo que você vê é o que você vê. Mas aquilo que é o que eu sei, é o que eu vivo. Compreende? Então, quando a gente olha para uma pessoa, nem sempre aquilo que a gente vê é o que é.
Eu sempre brinco aqui na live, né, que eu me responsabilizo por aquilo que eu digo, não por aquilo que você ouve. Porque o que eu digo, eu sei o que eu disse. O que você ouviu do que eu disse e o que você compreendeu do que eu disse é uma responsabilidade sua. Isso é um peso muito grande. Porque cada um ouve da maneira que consegue ouvir, da possibilidade de compreensão. Então eu me responsabilizo pelo que eu digo, não pelo que você ouve. E assim também é o nosso julgamento. Quando alguém olha para você e faz uma avaliação sobre você ou um julgamento da sua ação muito pontual sobre aquele comportamento que você teve e chega até você, nossa, olha, fulano falou que você é estressada. E fulano falou que você é muito ansiosa. Ou então fulano falou que você é muito paciente, muito tranquila, muito good vibe, paz e amor. E você para pra pensar assim, cara, eu não sou isso não. Não necessariamente. O que isso quer dizer, gente? Quer dizer que, assim como o outro que não te conhece profundamente, te olha e tem uma avaliação e um julgamento de quem você é, nós também fazemos isso. Nós olhamos aquele recorte, olhamos para aquela pessoa, para aquele comportamento, para aquela ação, e a gente já faz uma avaliação e um julgamento daquela pessoa. Só que aquilo ali não é a pessoa. E aí, nesse ponto, eu quero trazer uma reflexão que é importante, que é o quanto a gente precisa compreender que as pessoas estão em constante transformação. Você está em constante transformação, eu estou em constante transformação. E que coisas que você dizia antes, ou comportamentos que você tinha antes, hoje você já não tem mais. Antes vamos supor que você reagia muito a uma discussão, você gritava muito com seu filho. Depois que você começou a parar, pensar, meditar, refletir, ouvir minhas lives, ouvir a live de outras pessoas, você começou a pensar. Então, você já se transformou. E é muito injusto a gente pegar uma imagem de uma pessoa como uma foto, uma fotografia daquela discussão, daquele evento que a pessoa bebeu demais, ou daquela fala que ela teve inadequada, pegar aquela foto e taxar aquela pessoa que eu não quero mais que ela conviva comigo. Ela não serve mais. Isso é injusto com você e com o outro. Porque quando a gente exclui, a gente também está excluindo a nossa capacidade de flexibilizar, de escuta, de entendimento, de ter um olhar mais amplo. Quando a gente exclui, a gente se fecha na caixinha, a gente se fecha na nossa mente cartesiana. Quando a gente fala do individual, faz a gente pensar com muita tranquilidade. Quando a gente para e exclui. Se eu te perguntar agora, você não precisa responder para mim, o quanto a gente exclui as pessoas que a gente não concorda com o que elas pensam, com o que elas falam e o comportamento delas. O quanto a gente exclui de nós também tantas oportunidades de aprendizado. Quando eu li uma matéria ontem, não sei se foi ontem ou se foi hoje pela manhã, dizendo assim, uma menina que recebeu uma carta do condomínio dela, de um morador dizendo que ela estava usando roupas inadequadas no condomínio dela. Né? Ela estava andando com roupas inadequadas e que ali não era um lugar para ela, ali não era uma zona para que ela usasse aquele tipo de roupa. Olhar para isso assim, é tão interessante porque no estreito, no íntimo, isso faz sentido para ele, para as questões dele e para dentro da caixa dele. Mas nós, enquanto coletivo, enquanto coletividade, enquanto grupo, nós já atingimos uma evolução. A gente está cada vez menos tolerantes à exclusão coletivamente. Enquanto grupo, enquanto sociedade, a gente já evoluiu. Antigamente era na faca, né? Ou na arma, ou na briga, ou nas guerras. Então, se você não concorda comigo, você não serve para mim.
hoje, nós, enquanto coletivo, nós estamos muito menos tolerantes à exclusão. Então, quando falam de gordos, quando falam de obesos, quando falam de gays, quando falam, né, de inseminação artificial, quando fala de separação de casal, a gente está o tempo todo, cada vez mais, se ampliando enquanto coletivo. Mas enquanto pessoa, enquanto estreito, enquanto indivíduos, nós ainda ficamos misturados com os valores das nossas caixinhas, da nossa mente cartesiana. Semana passada, um amigo muito querido me ligou para me pedir um documento. E eu perguntei pela esposa dele, eu falei assim, como é que tá fulano e tal? Ele disse assim, você não sabia, nós nos separamos. Naquele momento, eu disse para ele, sinto muito. Tem alguma coisa que eu possa fazer? Essa capacidade, gente, eu desenvolvi estudando e vivenciando as constelações familiares. E foi o maior aprendizado que eu tive com a filosofia sistêmica, com as constelações familiares, é assumir esse lugar do não julgar. Eu não sei qual é a verdade, mas antigamente, muito antigamente, ou antigamente, talvez eu fizesse a seguinte pergunta, nossa, separou, mas o que houve? O que aconteceu? Mas aconteceu alguma coisa. E ela fez isso, você fez aquilo. Por quê? Porque a gente, quando ouve uma história, a primeira coisa que a gente quer saber é quem tá certo e quem tá errado. Não tem como não. A gente faz isso o tempo todo. A gente faz isso em busca de tomar partido dele, no caso da separação, ou dela. Então, quando a gente começa a aprender, se aprofundar e entender que não cabe a mim saber, que aquela verdade é do casal e eu não vou saber a verdade, que eu não tenho que tomar partido de ninguém, a gente começa a ouvir as histórias e dizer, nossa, sinto muito. Tem alguma coisa que eu possa fazer? Tem alguma coisa que eu possa ajudar? Então, a gente já começa a ampliar. Tem uma pergunta aqui. Qual a diferença de comentar fato e julgar? Porque tem a fala fulana é chata, mas amo ela. Não, aí tudo vai depender da quantidade de carinho e de amor com que você propõe aquela fala, né? Se você fala pra essa fulana, pô, tu é chata, mas eu te amo, ok. Mas se você fala pra outra pessoa, fulana é chato e tal, aí já é fofoca. Então, a gente precisa expandir a consciência e... Deixa eu só pegar a minha colinha aqui porque eu não quero perder de vocês, porque hoje a gente tem muito assunto e eu falei que tem muito tema que eu não quero embolar. A gente precisa ver que tudo na nossa vida tem amor. A constelação mostra pra gente que existe o amor que cura e o amor que adoece. E muitos de nós vivenciamos experiências do amor que adoece. Então a gente às vezes está numa relação, numa maternagem, né? Super protetora, a gente fica o tempo todo ali no filho, na filha, querendo proteger, escolhendo as amizades, até quando o filho já está mais adolescente, não quer saber qual é o amigo, qual a amizade que ele vai viver, qual é a namorada que ele vai ter, qual é o namorado que ela vai ter. E aí a gente vai ali num movimento tão super protetor. E quem olha de fora isso, fala assim, nossa, que mãe chata, que mãe mala. Naturalmente nós fazemos isso, mas a gente não sabe por que aquela mulher tem esse comportamento. Talvez ela tenha passado por situações muito difíceis na vida dela. Talvez ela tenha medo de perder. Talvez ela tenha passado por um abuso na infância e ela tenha medo do filho dela ser abusado, tenha medo da filha dela ser abusada. Então, entenda. Quando a gente pega uma lupa e olha só para o comportamento da pessoa, a gente não enxerga a pessoa, a gente enxerga só aquilo que ela está representando naquele momento. A gente precisa ampliar a nossa visão e compreender que cada pessoa tem toda uma circunstância,
Cada pessoa tem todo um enredo que eu não sei qual é e você não sabe qual é. E a gente precisa desenvolver essa capacidade de silenciar, guardar pra gente. O nosso julgamento não serve de absolutamente nada a não ser excluir o outro e excluir de nós a capacidade de aprender com o diferente. Então, quando eu olho para uma pessoa, né, eu sempre trago falas que eu ouço, né, que eu vivo aqui. Então, quando eu olho para o outro, para uma pessoa, fulana gosta de tarô, e na minha família, tarô é uma coisa do mal, na minha família o jogo do tarô é algo que, assim, que é visto como magia, alguma coisa nesse sentido. Quando eu olho para aquela pessoa que joga tarô, eu já excluo ela da minha vida. Eu não me possibilito nem saber o que é aquilo. Eu nem vou até lá perguntar para ela o que efetivamente é isso. E quando eu saio dessa caixinha e amplio, eu posso ter uma aula lindíssima sobre o que é o tarô. Quando a gente começa a falar de constelação familiar, né? Muitas pessoas falam, não gosto daquilo não, parece que mexe com os espíritos. Constelação familiar. Agora todo mundo fala de constelação familiar, não quero saber de constelação familiar. E aí você começa a excluir, você também exclui a sua capacidade de descobrir algo novo, de expandir a consciência, de se ampliar. Então a exclusão gera muita dor para o excluído e para você mesmo, porque você exclui de você a capacidade. Eu ouvi esses dias assim, foi tão bonitinho, a pessoa falou assim, fulana é muito amostrada, não gosto disso não, ela é muito amostrada. E uma pessoa que é super comunicativa, festeira, adora, é alegre, adora assim, se colocar na vida, né, se expor na vida. E assim, eu pergunto, na hora eu falei assim, e qual o problema dela ser amostrada? Qual o problema dela se expor na vida? Qual o problema? Não sei, eu não gosto, eu sou mais calada. Sim, mas esse é o seu jeito de ser. Isso não quer dizer que o jeito da outra pessoa ser seja ruim. Amei a constelação que você fez há uns 25 dias atrás, que aprendizado incrível. Não sei, Ana Maria, eu já não sei. Oi, voltou? Tô aqui. Tô aqui. Parou aqui, gente. Tô aqui, vocês estão me ouvindo? Me diz. Me diz. Então, sim, obrigada, Ju. Então, veja só. Essa mente nossa cartesiana da caixinha, vamos sair da caixinha. Vamos ampliar e vamos entender cada vez mais que ficar na caixa só nos empobrece. Quando a gente sai da caixa e vai ver tudo aquilo que a gente tem medo, que a gente tem resistência, que a gente fica um pouco receoso, procura saber. Procura um profissional que saiba falar daquilo, uma pessoa que vive aquilo, para você entender as origens daquilo ali, para você expandir a sua cultura, para você expandir o seu conhecimento, para você expandir o seu relacionamento. Porque se você fica dentro da caixa, só convivendo com as pessoas, com seus iguais, você não cresce em absolutamente nada. Você vai viver todos os dias a mesma cartilha. E na mesma cartilha a gente não expande. E é muito bacana a gente olhar para isso. Quando a gente julga no sentido de condenar o outro por um comportamento que eu não concorde, por um comportamento que eu acho que eu considero inadequado, é porque eu estou olhando com a minha mente totalmente cartesiana, dentro da caixa dos moldes que eu aprendi, que eu fui construída e que eu fui construindo ao longo da vida. Desse jeito a gente fica empobrecido, a gente não cresce. A gente precisa se permitir sair da caixa e compreender que aquela pessoa ou aquele grupo, aquelas pessoas que agem de forma diferente de mim,
aquele formato também tem valor, apesar de ser totalmente diferente de mim. Coletivamente, nós estamos expandindo. Cada vez mais vem se discutindo assuntos como homossexualidade, né, partidos políticos, racismo, relacionamentos tóxicos, relacionamentos abusivos. Cada vez mais assuntos têm sido discutidos de forma coletiva e nós coletivamente estamos cada vez mais intolerantes a esses assuntos ou essas situações e pessoas que trazem a exclusão de um grupo ou de uma pessoa. Isso é um progresso coletivo, mas dentro do nosso seio, dentro do nosso estreito, dentro da nossa intimidade, a gente precisa tomar muito cuidado. Porque a gente vai julgar o outro naturalmente. A gente vai olhar, nossa, aquela mulher com aquele corpo, com aquela roupa tão... ela é metida. Não, gente, você está excluindo a sua capacidade de olhar para o seu feminino. Olha que coisa interessante. Então, eu vejo um casal super amoroso, que se beija, que se abraça, que tá ali em público ou não. E aí você olha pro seu relacionamento e fala, não, aquele casal gosta de ficar se mostrando. Não, gente, talvez você tá excluindo a sua capacidade de exercer o afeto de forma livre. Então, tudo aquilo que me incomoda no outro, tudo aquilo que eu julgo no outro, é algo que eu preciso desenvolver em mim. Prestem muita atenção nisso. E a gente precisa ter esse discernimento e expandir a consciência, respirar bastante fora da caixa, para compreender e se permitir vivenciar esses conhecimentos. Tem pessoas que morrem pobres. Pobres por quê? Porque não experienciam. A gente precisa experienciar. E a gente só amplia a nossa visão, a gente só amplia a nossa capacidade de aceitação daquilo que é diferente, uma vez que a gente vivencia a experiência. Se eu não vivenciar, eu vou sempre olhar para aquilo como algo ruim, como algo como algo que atormenta os meus modelos. Né? Então, quando você tem filho, né, que é algo que atormente o modelo da sua família, algo que atormente a forma de você agir com os estudos, e aí você começa a excluir o outro. E a exclusão só gera dor e sofrimento. A exclusão não pode ser uma condenação. Não pode ser. Eu julgo aquilo que é bom e que não é para mim, porém eu não posso condenar o outro. Condenar é muito perigoso. E um dos grandes aprendizados que eu tive com a constelação familiar foi justamente isso. O quanto quem trabalha como terapeuta, como psicólogo, né, que está aí trabalhando, promovendo a ajuda ao autoconhecimento do outro, não pode julgar. Se você é uma pessoa que julga muito, se você é uma pessoa totalmente dentro da caixa, você não pode ajudar o outro. A gente não tem como ajudar o outro se a gente fica nesse lugar. Por quê? Então, quando eu ouço uma história, vem uma pessoa constelar, chega pra mim e diz assim, eu fui traída. Eu tô no meu casamento, eu tô casado, mas a relação tá ruim, porque eu fui traída. Se eu ouço aquela fala dessa mulher com julgamento de que esse homem é um canalha porque traiu essa mulher, eu não consigo ajudá-la. Por quê, gente? Porque a compreensão de que uma traição no casamento, ela não é responsabilidade só de um, ela é responsabilidade do casal. Algo se passa ali. Alguma coisa está acontecendo na dinâmica familiar. Alguma coisa acontece no sistema familiar deles que gerou e que está acontecendo um desequilíbrio na relação que acaba tendo uma traição. Então, não tem como a gente, né, ajudar o outro, trabalhar com o outro e conviver de forma harmoniosa julgando. Não tem como. E aí eu quero bater nesse ponto e quero trazer para vocês, não sei nem que hora achei, gente, já tá acabando a live. Eu quero falar do bom julgamento. Como é que a gente constrói o bom julgamento? Vocês sabem como a gente constrói isso?
como a gente constrói o bom julgamento. Hoje eu trouxe até um texto, quero ler para vocês, antes de falar do bom julgamento, eu trouxe um texto do Hellinger, que eu quero ler para vocês. É um texto muito profundo que ele fala sobre julgamento. Ele diz assim: existe uma força motriz na vida. A força está aí para nos servir. A força está para que a gente possa expandir. Tudo que está no sítio está no lugar certo. Sítio, ele quer dizer lugar. Tudo que está no sítio está no lugar certo. Tudo está a serviço de algo muito maior. Tudo está a serviço de uma coisa, de uma profundidade, de uma expansão. Sempre que julgamos, perdemos a conexão com a força criativa e nos tornamos fracos. Sempre que julgamos, perdemos a conexão com a força criativa e nos tornamos fracos. Por quê? Porque quando eu julgo, eu não me permito conhecer o que é aquele diferente. E aí eu fico enfraquecida dentro da minha caixinha. Estranhamente, quando conhecemos pessoas que fazem esses julgamentos, um profissional, um jornalista, um terapeuta, um fisioterapeuta, uma pessoa que a todo momento faz julgamentos, diante dessas pessoas que são juízes, nós nos sentimos apreensivos, nós nos sentimos mal. Então, diante de pessoas que nos julgam, a gente se sente mal, a gente fica apreensivo. O que a gente faz? A gente vai embora. A gente sai daquela relação. A gente não quer ficar perto de quem julga a gente, de quem categoriza a gente. A gente vai embora. Aqueles que produzem essas sentenças, esses juízos, no final acabam ficando sozinhas. Perdem a conexão com o mundo e com as pessoas. Tornam-se pobres e perdem também algo precioso para a vida. Então, é lindo esse texto, eu quis trazer ele aqui para que a gente pudesse assim refletir. Quando ele diz assim, aqueles que produzem sentenças o tempo todo, no final ficam sozinhas. Perdem a conexão com o mundo e com as pessoas e ficam sós. Nós também. Se fizermos isso, se nos tornarmos juízes um dos outros, nos tornaremos pobres e perderemos grandes possibilidades na vida de expandir a consciência, de ampliar, de refletir, de flexibilizar o diferente. Então, eu quero trazer pra gente, né, já que é inerente do ser humano julgar, já que o julgamento é uma possibilidade avaliativa para que a gente possa reconhecer o que é bom para mim, só que as relações humanas não são avaliadas nesse lugar. As relações humanas é importante a gente olhar para a pessoa. Tem uma frase na constelação que eu gosto muito que é: eu vejo você. E essa frase ela é tão profunda, ela é tão bonita, que muitas vezes em constelações eu falo para as pessoas, né? Numa constelação presencial, eu peço para a pessoa olhar para o outro e dizer assim: eu vejo você. Ou até na constelação individual com os bonecos. Porque essa frase ela tem um poder que é: eu vejo você além do que você faz. Eu vejo você apesar do seu comportamento. E todos nós, gente, eu e você, queremos ser vistos. É muito ruim quando uma pessoa tece um julgamento em relação a gente. É muito desconfortável quando a gente se sente julgado por um comportamento, por uma não ação. Quando a pessoa nos julga por a gente não tomar um partido. Quando a pessoa nos julga pelo nosso modo de se vestir, pela roupa que a gente tem, pelo nosso cabelo. É muito ruim quando nós somos julgados por uma escolha. Quando a gente decide se separar, quando a gente decide ter só um filho, quando a gente decide se casar novamente, quando a gente decide mudar de profissão, quando a gente decide ter aquela profissão, tudo isso é motivo de julgamento o tempo inteiro. E a gente se sente muito mal quando a gente é julgado e categorizado assim. Nesse final de semana, uma aluna aqui está dizendo, né? Foi tão lindo o final de semana, eu fiz um exercício com a minha turma de formação em constelação,
que fazia o muro e a ponte, o muro e a ponte. E esse exercício ele é tão profundo, porque as pessoas colocaram as pessoas no muro e depois a gente foi construindo ali uma ponte e vendo que quando a gente vê a pessoa, quando a gente realmente vê a pessoa, apesar das falhas dela, apesar das dores dela e apesar dos comportamentos dela, quando a gente consegue olhar para a pessoa verdadeiramente e entender que aquela pessoa ela está a serviço de um sistema, de uma criação, de uma crença, de um modelo, a gente começa a olhar para ela com mais amorosidade. E a gente permite com que aquela pessoa pertença ao nosso sítio, ao nosso lugar, ao nosso meio. E a gente cria uma ponte. A gente precisa começar a criar pontes. Criar ponte para tudo que é diferente. Porque quando a gente assume o diferente, a gente também se permite crescer. Excluir o outro, condenar o outro pelo comportamento dele é muito pesado. E aí a gente vai começar a olhar como se constrói o bom julgamento. Eu vou dar 3 pontos aqui importantes para a gente olhar para isso. Então vou rebobinar a fita se você é do meu tempo. Se o julgamento é algo natural da vida, é uma possibilidade avaliativa de sobrevivência para a gente se reconhecer quando a gente compra um produto, quando a gente vai ao médico, quando a gente tem uma amizade, a gente fica ali avaliando. Só que as relações humanas são diferentes do que simplesmente escolher uma banana na feira. Tá verde ou tá madura? O outro, ele vem rico de informações, ele tem a história dele, ele tem a família dele, ele tem as dores dele. E dentro dessas dores, muitas vezes, ele reage negativamente no mundo. Ele reage de uma forma que você considere que seja inadequada. Ou ele reage da maneira com que ele aprendeu a reagir. E é apenas diferente de você. Não é porque ele torce pro Flamengo que você não possa gostar dele. Não é porque ele torce pro Vasco que você não possa gostar dele. Todas as pessoas têm o direito de pertencer. Então, já que o julgamento é algo natural da vida, como é que a gente pode, então, compreender que a gente não pode condenar a pessoa pelo comportamento? A gente precisa desenvolver 3 capacidades, eu vou dizer elas aqui para você agora. A primeira capacidade para se ter um bom julgamento é a empatia. O que é empatia? É se colocar no lugar do outro. Mulheres que são mães, mulheres que têm a maternidade muito aflorada, quando a gente ouve, né, na televisão, por exemplo, criança encontrada na lata do lixo. Quanta dor isso traz para nós quando a gente ouve uma notícia dessa, quando a gente lê uma notícia dessa. A gente logo categoriza. Que mulher é essa que deixa um filho na lata do lixo? Que mulher é essa que abandona uma criança? Uma mulher dessa não merecia ter filho? Uma mulher dessa não poderia ter filho? Por que tem filho para fazer isso? Naturalmente, a gente começa a fazer um atropelamento de muitas coisas. Mas a empatia é a capacidade de minimamente se colocar no lugar daquela mulher. Você não sabe quem é essa mulher, né? Com experiências que eu tenho, eu vou trazer um caso aqui importante agora. Talvez essa mulher seja viciada em cocaína. Talvez essa mulher viva na rua. Talvez essa mulher viciada que viva na rua foi abusada sexualmente e levou aquela gravidez sem saber o que fazer com aquele bebê. E a única forma que ela encontrou de se livrar daquela dor foi colocando o bebê na lata do lixo. Será que você que está me ouvindo agora, nessas mesmas condições, nessas mesmas circunstâncias, faria diferente? Eu aqui, da minha casa, com o meu dinheiro, com a minha vida, com o meu conforto, com a minha inteligência, com a minha capacidade emocional de lidar com os meus buracos, eu diria, eu jamais faria isso. Mas se você estivesse lá,
nas mesmas condições, nas mesmas circunstâncias, será realmente que você faria diferente? Isso é empatia. Muito fácil eu da minha poltrona, eu da minha casa, eu dos meus valores julgar aquele que eu não tô lá naquelas mesmas circunstâncias. Então, para a gente desenvolver o bom julgamento, é importante que a gente desenvolva a capacidade de empatia, se colocar no lugar do outro. Fulano se separou de fulana, o casal se separou. Nossa, a mulher tentou o suicídio, ele teve que voltar para ela. Gente, sai desse lugar de tomar partido de A e B. Empatia. Primeiro ponto para exercer o bom julgamento é aprender a se colocar no lugar do outro e guardar o que você pensa para você. O que você pensa é seu. Não vai ajudar o outro em absolutamente nada. Se colocar no lugar do outro. O segundo ponto importante que já nos ajuda a ter um bom julgamento prestem bem atenção nisso, é entender que você não sabe a verdade. Você não sabe a verdade. Eu não sei a verdade, você não sabe a verdade do outro. Nós não sabemos a verdade. A gente acha que sabe. Eu ouvi essa semana uma pessoa dizendo assim, né? A gente ouve muitas histórias. Então a pessoa dizendo assim, e você sabia? Fulano, filho de fulano, disse que é gay. Olha, saiu do armário, ele é gay. Eu ouvindo essa história, tá? E aí, ao ouvir essa história, veio essa fala, veio já cheia de critérios, cheias de opiniões. Mas também, né, aquele pai dele, gente, aquele pai não foi presente, aquele pai viajava, ele não teve a figura do homem dentro de casa. Você não sabe a verdade. Você não sabe a verdade de história alguma. Quando a gente faz todas essas inferências na vida do outro, a gente está falando a partir de um único olhar, que é o olhar do que é certo e errado, do que é bom e que é ruim. Você não sabe a verdade. Só aquela família sabe o que ela vive. Só aquele menino sabe quais são os sentimentos que ele tem. Então, ponto número 1, empatia. Para exercer um bom julgamento, empatia. Ponto número 2, trazer para você que você não sabe a verdade de nada. Todas as vezes que vier um julgamento, que você for ouvir uma história, que você vê o comportamento, você vai julgar naturalmente, mas depois você pode pensar, cara, não sei qual é a verdade, não sei qual é a realidade daquela pessoa, não sei qual é o sapato que ela calça. Você não sabe a verdade. E lide com isso. Lide com isso, porque a gente tem muito essa mania de ter verdades absolutas para tudo. A gente quer dar opinião. Gente, o povinho que é o ser humano de quer dar opinião em tudo, né? A gente tem opinião pronta para tudo. E a gente precisa olhar que a gente não sabe a verdade. E o ponto número 3, que é para a gente exercer um bom julgamento, é entender que nós somos julgadores. Aceitar isso, eu julgo, nós somos julgadores. Aceitar essa parte nossa faz com que a gente olhe para essa parte nossa e faça o julgamento, mas não faça a condenação. Quando eu nego isso de mim, quando eu falo, eu não julgo ninguém, isso a gente está excluindo essa parte nossa, que é nossa, que é do ser humano. A gente exclui sim, a gente julga sim, e esses julgamentos são excludentes. Quando a gente aceita que a gente julga, que essa é uma característica do ser humano, e a gente acolhe isso, quando vem um julgamento, a gente guarda ele pra gente. Guarda, reflete, lembra que a gente não sabe a verdade, lembra que a gente tem que se colocar no lugar do outro, e aí sim a gente pode se colocar mais amplamente na vida.
mais positivamente na vida. Porque quando a gente faz um julgamento com condenação, a gente está se misturando na vida do outro e a gente não está crescendo. Porque quem julga fica pobre. A gente fica empobrecido. Quem muito julga fica sozinho. Ninguém quer ficar ao lado de quem julga. A gente não quer estar do lado de quem julga a gente. Você quer estar do lado de quem te julga o tempo todo? Olha o dedo. Você quer estar ao lado de quem te julga o tempo todo? Você quer estar ao lado de quem critica os seus comportamentos o tempo todo? Ninguém quer, gente. Então, a gente precisa olhar para isso, parar de criticar o outro, parar de ficar o tempo todo dizendo o que é certo, o que é bom, o que é errado. Exerça o bom julgamento. 3 pontos importantes. Empatia, se coloque no lugar do outro. Entenda que você não sabe a verdade. E o terceiro e último ponto, aceite essa parte sua que é da sua humanidade. Julgamento faz parte da nossa vida, a gente vai julgar. O que não nos cabe é condenar o outro. Eu posso julgar, perceber e não julgar de forma condenativa, trazendo uma exclusão, dizendo que aquele outro não serve para mim. Então vamos expandir, respirar e exercer o bom julgamento.